O CAD suspendeu o julgamento sobre a fusão entre as companhias Marfrig e BRF. Já havia maioria para aprovação, mas o último conselheiro a votar pediu vista do processo, que pode arrastar ainda por 60 dias essa discussão. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgriFeed, está conosco para comentar este assunto. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gabriel. Como vai? Bom dia a todos. Bom, a gente tem acompanhado, né, Gabriel, esse processo aí desde o dia 15 de maio, que é quando foi anunciada, né, essa proposta de fusão entre Marfrig e BRF. São duas gigantes aí do setor de proteínas animais no Brasil. E desde então, as duas empresas e o seu controlador, que é o bilionário Marcos Molina, vêm tendo que tirar uma série de pedras aí que foram surgindo no caminho da oficialização da MBRF, que é como vai se chamar a companhia que deve resultar dessa união. É um negócio, né, Gabriel, de porte global, com receitas superiores a 150 bilhões de reais e que, uma vez confirmado, né, vai se colocar entre as maiores do mundo do setor. Então é normal, por conta disso, né, que grandes interesses se movimentem, que isso reflita aí, além do campo econômico, também nas esferas jurídicas e de concorrência, né? Então, o Marfrig e a BRF lidaram nesses pouco mais aí de 3 meses com contestações de acionistas minoritários, que a gente já trouxe aqui, inclusive de alguns de peso, como a Previ, né, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que tinha uma participação na BRF, uma participação importante, acabou abrindo mão depois de avaliar aí se valeria a pena ou não continuar como acionista a partir aí da fusão. Aos poucos, esses obstáculos aí foram sendo removidos, até restar apenas essa apreciação do CAD, né, que é a autarquia que avalia os aspectos concorrenciais de mercado aqui no Brasil. Em um primeiro momento, logo no início, logo após o anúncio da fusão, o CAD havia dado o sinal verde ao negócio. Depois, Gabriel, como a gente lembra, teve que reabrir o caso ao ser provocado pela Minerva, que é outra gigante aí do setor de carnes, que é concorrente da Marfrig. A Minerva se colocou como terceira interessada no processo, questionou, sobretudo, a presença de um acionista em comum entre ela e a BRF, que é esse acionista comum é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, o SALIC. O que a Minerva alega até agora no processo é que, estando no quadro acionário das duas companhias, o SALIC estaria em uma posição de agir contra a concorrência e em favor de seus próprios interesses, influenciando em decisões na nova MBRF e na própria Minerva. Então, o CAD solicitou mais esclarecimentos às partes envolvidas, principalmente o SALIC, e remarcou a sessão que determinaria a posição final do órgão para ontem, né, 20 de agosto. Esperava-se aí que os conselheiros aprovassem, os conselheiros do CAD, no caso, né, aprovassem a fusão nessa reunião de ontem, eventualmente impondo alguma condição ali à atuação do SALIC, como abrir mão dos direitos políticos, né, o que significa não votar, por exemplo, nas assembleias de acionistas em decisões ali relevantes da companhia. E isso foi o que propôs o relator do caso, o conselheiro Gustavo Augusto, logo na abertura do julgamento. Ele disse: ó, ok, a fusão pode ser aprovada, mas o SALIC não pode exercer, não poderia exercer direitos políticos nesses casos, para não haver nenhum tipo de risco aí à concorrência. Bom, em seguida, depois dele, outros 5 conselheiros votariam, né? 4 desses 5 também foram a favor da aprovação da fusão, mas eles discordaram do relator em relação a essa imposição ao SALIC. Então aí, a partir disso, formou-se, como você disse aí no início, uma maioria pela aprovação e sem restrições da formação da MBRF. Faltava, porém, um voto, que é o do conselheiro Carlos Jaques Vieira Gomes. Ele frustrou a expectativa do Molina, do Marfrig, da BRF, de saírem da sessão com o assunto resolvido. Isso porque ele pediu vistas ao processo, solicitando mais tempo para apreciar o caso e emitir seu voto. Bom, o que indica ali o regimento, né,
do CAD é que o prazo de vistas é de até 60 dias. Então, nesse prazo aí, o processo fica parado e, inclusive, os próprios conselheiros que já votaram podem rever suas posições. Se diz assim, é provável que isso aconteça? Não, é bastante improvável. Mas, de qualquer forma, fica no ar um leve suspense até que uma nova sessão seja marcada para apreciar o caso e o voto que falta seja emitido. Essa demora, né, além de frustrar ali a ansiedade do controlador e das duas empresas, traz alguns aspectos aí importantes financeiros, né? Uma fusão desse porte, Gabriel, envolve uma série de medidas de integração de sistemas, incorporação de equipes, outras ações ali em busca de ganhos de sinergia e eficiência que vão ter que esperar. E, como a gente sabe, né, nesse caso, o tempo é dinheiro, Gabriel. Sempre assim, né? E já tivemos, claro, 2 suspensões das assembleias de ambas as companhias, tivemos a aprovação em assembleia, mas agora a demora no CAD. Essa fusão, a criação da MBRF vai se alongando. Claro, não é como se fosse um ineditismo no Brasil, a gente já viu isso acontecer anteriormente, mas, claro, o acionista fica apreensivo, sem saber o que vai acontecer, se vai ser aprovada ou não, mas, claro, a grande indicação, né, ô Luiz, só para a gente deixar claro aqui, a informação que tínhamos até a vista do processo é que a fusão possivelmente seria aprovada pelo CAD. Só para a gente ter essa leitura final aqui, é isso que nós tínhamos antes do pedido de vistas? Exatamente. Assim, desde o princípio, na verdade, Gabriel, se imaginava que essa fusão será aprovada, né? Então, resta poucas dúvidas em relação a isso. E hoje a chance de que ela seja aprovada sem nenhum tipo de condição é muito grande, né? A não ser que haja uma reversão quase que inédita no CAD, né? De 4 conselheiros votaram por essa posição, de 6. Então, teria que haver aí pelo menos 2 mudando de posição, se associando ao relator, que votou por uma restrição, e que não é muito provável. E em relação ao prazo, né, é isso, 60 dias é o prazo máximo, pode ser que aconteça antes, então é uma expectativa. De qualquer forma, é melhor que as coisas sejam analisadas com cautela do que de forma precipitada e gerando depois aspectos aí indesejáveis do ponto de vista da concorrência, né, Gabriel? Com certeza. Luiz Fernando Sá, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo trabalho a você, bom restante de semana. Obrigado para todos vocês também. Valeu, até a próxima.